Quem sabe o que está escrito no primeiro versículo da Bíblia? Sem olhar para ela. É? Alto? Deus criou os céus. No princípio criou Deus Os céus. os céus e a terra. Sabemos de tantos versículos de cor, muitas vezes não sabemos o primeiro, não é? O primeiro e o último. O último deixa para outra semana, está bem? O último fica para depois. Mas, irmãos, é importante conhecermos este livro, porque a Bíblia é um livro sagrado, é um livro divino, inspirado por Ele. Nela encontramos todas as informações necessárias para que tenhamos uma vida agradável aos olhos de Deus, tenhamos uma vida num relacionamento profundo com Ele. Porém, em todo o mundo existem inúmeros livros, além da Bíblia. Você, se calhar, na sua biblioteca tem inúmeros livros, além da Bíblia. Livros com conteúdo mais científico, livros com conteúdo mais filosófico, psicológico, livros de autoajuda, livros de emagrecimento, livros de uma boa alimentação, enfim, religiosos, espirituais, por que não? E a grande maioria dos livros que você tem em sua casa diz ser detentor de alguma verdade, ou de algum conceito que traz alguma felicidade ou algo bom na sua vida. Em termos religiosos, existem também muitos livros que se dizem ser os detentores da única verdade ou da verdadeira verdade. E existem muitas seitas no mundo no qual nós conhecemos, eu não vou aqui estar a mencionar nenhuma delas, mas que sempre tem como fundamento que a sua doutrina ou o seu ensino, com base no seu livro, de fato é aquilo que traz a única felicidade, e algumas até se autodenominam como sendo o livro mais perfeito que existe na face da Terra. Muitos reclamam ter a revelação verdadeira, mas o livro no qual nós, cristãos, reclamamos ter a verdade verdadeira, diz-nos que os seres humanos vieram do pó da terra. É um livro onde cobras andam, mulas falam, seres celestiais conversam com homens, coxos de nascença com uma simples palavra, um simples toque, levantam e andam e correm, pedras que jogam água com uma batida de uma vara, varas que se transformam em serpentes, mares que são abertos no meio e as pessoas passam de pé seco. Será que este livro, com estas coisas todas estranhas, é o livro onde nós encontramos a verdade? Será que nele, somente nele, o homem pode ser completo? Ou será que nós precisamos de outros livros para compreendermos ou conhecermos melhor Deus? Muitas pessoas querem conhecer Deus. Se calhar durante essa semana você vai estar com pessoas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família, e possivelmente surgirá uma discussão, algo que ultrapassa o mundo material e cairá em algo transcendente. E muitos falam de Deus, muitos querem descobrir Deus, muitos andam em busca de Deus. E há pouco agora eu vi aqui que tínhamos um monge aqui na igreja, né? O Zé Balega estava a dizer que um jovem perguntou se ele era um monge, né? Muitos, para encontrar Deus, vão para os mosteiros, né? Isso não é só na Idade Média, isso acontece ainda nos dias de hoje. Mas eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que o maior interessado em ser descoberto foi o próprio Deus. Deus, segundo a Bíblia, quis se revelar. Ele quis se demonstrar. Ele é o maior interessado nisso. E eu vou defender isso hoje, nesta mensagem, de que tudo aquilo que acontece na terra, neste mundo, no mundo celestial, na nossa vida, na nossa salvação, foi por causa da iniciativa de Deus. Deus tomou o primeiro passo. E Ele toma sempre o primeiro passo. E ao tomar o primeiro passo, Deus sempre nos ensina que nas dificuldades da vida, perante os relacionamentos interpessoais, nós temos que também tomar alguns passos importantes. E eu quero falar deles
nesta tarde com os irmãos. E quero olhar para a criação. Quero olhar para os primeiros 3 versículos da Bíblia, onde iremos ver Deus criando toda a terra, mas fazendo uma ligação com Cristo, o nosso Salvador e o nosso Redentor. Porque se de facto Deus quis ser revelado, qual a maior revelação de Deus? É o próprio Cristo, né? O próprio Deus que se fez carne. Susana leu o Salmo 19, que diz que os céus manifestam a glória de Deus. Os céus anunciam, revelam Deus. No entanto, a revelação perfeita de Deus nós encontramos em Cristo. Então é impossível falarmos desta revelação de Deus, Deus tomando a iniciativa, sem falarmos de Cristo também. Então abra a sua Bíblia no verso 1 do capítulo 1 de Gênesis. Se a sua Bíblia for igual à minha, você vai passar uma página em branco, vai passar 2 em branco, vai ter a Bíblia Sagrada, vai ter um índice e depois vai vir o livro de Gênesis. Não é nada difícil encontrar o livro de Gênesis. Os 3 primeiros versos dizem: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. As 3 primeiras palavras da Bíblia revelam que no princípio estava Deus. No princípio, Deus. Uma introdução melhor do que qualquer outra introdução para falar do próprio Deus. No princípio, Deus, ou seja, nunca ou nada existia além dele. O princípio teve princípio por causa dele. Ele estava no princípio. Ele deu origem ao princípio. Nada pode antecipar, nada pode surpreender. Deus não se assusta com uma atitude que o Luís fez isso. Deus não toma susto. Quando nada existia, Deus era tudo. Quando não existe nada, Deus continua a ser tudo. É maravilhoso vermos que do vazio que existia, Deus preenche com a sua presença. É maravilhoso ver que da escuridão que existia, Deus faz luz. Daquilo que não tinha vida, Deus produz vida. Deus faz maravilhas. Gênesis 1 revela este Deus que toma a iniciativa na obra criativa que Ele próprio iniciou. No livro do Gênesis, no primeiro capítulo, por 11 vezes aparece disse Deus. E por 7 vezes, ou 7 versículos, aparece Deus viu que era bom, e no caso dos homens, muito bom. Estamos a falar, irmãos, de perto de quase 20 vezes o autor de Gênesis dizendo algo que Deus iniciou. Isto revela-nos que Deus é o sujeito principal deste capítulo, deste livro e, por que não dizermos, de toda a Bíblia. Nós não temos que comparar a Bíblia, livro científico, da física quântica, nós não temos que comparar qual é o melhor, nós não temos que fazer esta comparação se a ciência, a Bíblia tem que ser científica ou não, porque o propósito dela nunca foi ser um livro científico. A Bíblia é o livro de Deus no qual Ele revela todo o seu amor, toda a sua dádiva, toda a sua bondade que transforma, que renova e que muda vidas por meio do sacrifício do seu Filho. A Bíblia revela o Deus como Criador, o Deus que sustenta todas as coisas, quer o homem acredite ou não. A filosofia diz que se a humanidade deixar de acreditar em Deus, Deus deixa de ser Deus. É uma mentira e é um erro. Deus é Deus independente daquilo que eu pense, daquilo que eu acredite, se eu creio ou se eu nego, Ele continua a ser Deus. E a sua presença enche o mundo.
Nós estamos aqui porque Deus soprou em nós o fôlego da vida. Deus fez o sol e a lua e faz com que ele brilhe todos os dias. Deus estabeleceu as estações da terra. Deus estabeleceu as leis que governam todo o universo. A Bíblia diz-nos até que ele alimenta os pássaros, que ele protege as folhas. E mais, que nenhuma folha da árvore cai se não for da vontade do Senhor. Isto pode ser um tanto poético, mas é verdadeiro. Isso, irmão, enche o meu coração. Saber que este Deus me criou. Este Deus preenche a minha vida. Este Deus cuida de mim. Mas este Deus, quando cria, diz-nos no verso 2, que a terra era sem forma e vazia. Não havia nada. Era uma total desordem. Precisava ser habitada. Então, de uma forma gradativa, o irmão depois pode ler o resto do capítulo na sua casa. O irmão irá perceber que Deus gradativamente irá preencher a terra, os mares, os céus, irá estabelecer um padrão organizado naquilo que era vazia e sem forma, sem padrão. E vemos logo no início a preocupação da parte de Deus de se auto-revelar à sua criação. Como um Deus, como um Pai, como alguém que está próximo. Nestes 3 primeiros versículos nós temos o Deus que cria. Nós temos no verso 2 que a terra era sem forma e vazia e havia escuridão, porém o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Temos o Pai aqui, temos a segunda ou a terceira pessoa da Trindade, temos o Espírito Santo de Deus, mas a forma pela qual Deus cria, Ele usa a sua própria palavra. E disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra é o próprio meio criativo de Deus. Se nós lermos João 1:1, a tradução mais literal do grego seria: no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Nas nossas traduções mais corriqueiras é o verbo. Né? Conhecemos mais como verbo. Mas a raiz da palavra logos significa mesmo palavra. E nós aqui nos 3 versículos iniciais da Bíblia nós temos Deus que cria, nós temos o meio pelo qual Deus cria a sua palavra, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, e temos o Espírito Santo de Deus movendo sobre a face das águas, a terceira pessoa da Trindade. E não era de esperar outra coisa. Deus que quis se revelar, logo do início Ele teria que se revelar como Ele é: Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus que relaciona-se em si mesmo, o Deus que é completo em si mesmo, que desde o princípio se revelou desta maneira. E este Deus, que é Pai, que é Deus Filho e que é Deus Espírito, traz do nada à existência todas as coisas. Traz da desordem à ordem a todas as coisas, sustenta todas as coisas e preenche o vazio e traz luz no meio onde só há escuridão. Verso 3 diz-nos que Deus disse: haja luz e houve luz. O autor de Gênesis, quem sabe? Moisés. O autor do livro do Gênesis foi Moisés. E Moisés foi um homem que foi educado no Egito. O povo viveu durante mais de 400 anos escravo no Egito. O Egito era uma cultura completamente idólatra. Adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam os animais, adoravam tudo e mais alguma coisa, e ainda adoram. E Moisés e todo o povo de Israel viveram durante 400 anos debaixo deste ensino, ou deste falso ensino. No entanto, Moisés vem no primeiro livro da Bíblia dizer: aquilo que vocês adoram, como luz, como sol,
como lua, como estrelas, sendo deuses, o Deus de Israel criou todas essas coisas. O Deus verdadeiro, e somente Ele, criou o sol. Somente Ele colocou uma luz de dia e chamou-a a noite de trevas. Deus colocou o sol, Deus colocou as estrelas. Somente Deus é o Deus verdadeiro. E os egípcios ainda têm uma cidade chamada On, que depois na cultura grega passou a ser Hielópolis, que é a cidade do sol, em adoração a este Deus Sol. Deus, quando se revela na Bíblia, Ele revela como Deus acima de todas as coisas. O sol não é digno de adoração, a lua, as estrelas, nada. Somente Deus é digno da nossa adoração. No entanto, o clímax desta atividade criativa de Deus foi a própria pessoa de Cristo. Jesus Cristo, segundo Colossenses, a imagem do Deus invisível. A pessoa mais perfeita na face da terra. O ser humano mais puro que algum dia pisou neste mundo. Jesus Cristo, o homem, o Deus homem, enviado, vindo ao nosso encontro, tomando a iniciativa, tomando o nosso lugar, pagando o preço do nosso pecado, assumindo a nossa dívida, pagando totalmente o preço que era exigido pelo meu pecado e pelo seu. É esse Deus, é esse Jesus que nós encontramos logo no início da Bíblia. Agora, irmãos, quero fazer algumas ligações com os nossos dias de hoje. Se nós estamos aqui, se nós podemos dizer que temos uma vida boa, agradável, se nós podemos dizer que temos uma esperança numa vida após a morte eterna, juntamente com Deus, é porque Deus tomou a iniciativa de ir à cruz do Calvário no meu lugar. Porque Deus tomou a iniciativa e veio ao mundo. João 3,16 diz que Ele amou o mundo desta forma e que enviou o seu próprio Filho, Ele mesmo, para que pudesse ser entregue pelos nossos pecados. Não pelos dele, mas pelos nossos pecados, para que pudéssemos ter a vida plena que o Senhor pode dar. Não tínhamos nada, éramos como a terra, vazios, em completa desordem, perdidos nos nossos delitos e pecados. Havia trevas, tal como havia na face da terra. Havia trevas nas nossas vidas. Não haveria como nos relacionarmos com Deus. Não haveria outro meio de nos aproximarmos de Deus. No Velho Testamento, nós não poderíamos estar aqui, neste lugar que poderíamos dizer o lugar santo, ou o santo dos santos. Somente uma pessoa, uma vez ao ano, tinha o privilégio de entrar e oferecer sacrifícios. E muitos entravam com sinos pendurados ao pescoço. Tamanha a emoção, muitos tinham ataques lá dentro e tinham que ser puxados para fora, mortos. Tamanha a emoção de estar diante de Deus, porque não era possível por causa do pecado, por causa que as trevas ocupavam todo o nosso ser. Mas, amados irmãos, porque a iniciativa foi dele, ele veio ao mundo e pagou o preço do meu pecado e do seu pecado. Segundo a Bíblia, Jesus não somente pagou a nossa dívida, Ele creditou na nossa conta a sua própria justiça. Isso é que nos dá certezas na vida. Imagine que devíamos, sei lá, uma quantia, Luís, que você nunca conseguiria pagar. 3 euros. É não, Luís. 1 bilhão de euros. Com todo o seu ordenado que ainda há de ter, Luís, será que seria possível pagar essa dívida? Acha que não? Quem conseguiria pagar uma dívida de 1 bilhão de euros hoje? Não, isso para mim. 1 bilhão de euros é incomparável perto daquilo que são os nossos pecados perante Deus. Imagine, irmão, que você, durante a sua vida,
foi uma pessoa tão perfeita, foi quase um anjo ambulante na terra e cometeu um pecado só por dia. Durante um mês, quantos pecados foram cometidos? Vamos fazer aqui a média, 30. Durante um ano, quantos pecados você cometeu? 1000 e qualquer coisa, 1090, 1080, 1090. Se for ponto de conta aí, pode fazer, não é? Agora, sim, não, eu estou a fazer a conta com 1. Desculpa, eu geralmente faço com 3. Tá, tem razão, é verdade. Então, às vezes 3 aí, 365. Imagine, 365 pecados num ano. Eu tenho 37 anos. Apesar de não parecer, é verdade. Não é? Quantos pecados terei eu cometido já na minha vida? Quem me ajude aí? 365 vezes 37. 13.505. Quantos? 13.505 pecados. Eu preciso de um advogado agora. Quem me vai defender com mais de 300 mil acusações? Perante um juiz. Qual advogado neste mundo iria te defender? Imagine que você é acusado de 300 mil crimes. É uma causa perdida, não é? Advogado nenhum nesse mundo ia chegar e dizer: não, deixa eu estar com essa causa, é minha, ganha. Advogado nenhum. E estamos a falar de um pecado por dia. Eu não sou esse anjo ambulante que comete um pecado por dia. Já cometo muito mais do que um. Se calhar você também comete. Agora, faça as suas contas e vejam o tamanho da dívida que você tinha perante Deus. Ninguém se levantaria para assumir a sua vida. Somente uma pessoa fez isso. Somente Jesus Cristo fez isso. Somente Deus fez isso. Somente Ele poderia fazer isso. Mais ninguém, a iniciativa foi dele. Ele sabia que para sairmos do caos e das trevas era necessário que houvesse luz, tal como foi necessário no início. E Ele enviou Jesus. E segundo a Bíblia, Jesus é a luz. Jesus é a luz da minha vida. Jesus é a luz do mundo que necessita de brilhar para Deus. As pessoas estão presas. Nós estávamos presos, escravos do pecado, vivendo na escuridão, sem Deus e sem salvação. No entanto, Deus enviou o seu Filho, resplandecendo como luz. Segundo Paulo, em 2 Coríntios 4:6, diz: das trevas resplandeceu a luz. E Ele mesmo resplandeceu como luz no nosso coração, para iluminar o conhecimento na glória de Cristo, a face de Deus. Amados irmãos, tal como no início nada existia, tal como no início tudo era vazio e sem forma, em desordem, tal como no início tudo era escuro, e Deus teve que agir, Deus teve que atuar para trazer vida, para trazer renovo, para trazer ordem e padrão. Ele também tem que intervir nas nossas vidas, para trazer luz, para trazer valores, para trazer padrão, para trazer ética, para trazer moralidade, para trazer santidade, para trazer transformação e renovo. É impossível termos um mundo melhor sem Deus agir por meio das nossas vidas. Deus poderia, do seu trono maravilhoso agora, transformar este mundo com um piscar de olhos. Deus poderia enviar anjos dos céus com todo o poder e falar do seu amor e anunciar e transformar corações. Deus poderia usar o seu Espírito maravilhoso e poderoso e converter e convencer os corações, anunciar. Deus poderia usar pedras, este púlpito, estas cadeiras, se Ele quiser, para falar do Evangelho, mas Ele não decidiu fazer isso. Ele decidiu usar a minha vida e a sua vida. Vida de homens pecadores, vida de pessoas que cometem falhas, vidas de pessoas que muitas vezes são teimosas, mas vidas que Ele valoriza muito.
chegando ao ponto de dar-se a si próprio para que elas pudessem ter um relacionamento com Ele. Queridos irmãos e irmãs, essa mensagem é muito séria para o nosso coração. Essa mensagem requer uma resposta das nossas vidas. Jesus, quando foi e tinha que subir até a Galileia e era obrigado a passar por Samaria, geralmente os judeus faziam uma volta de mais de 100 quilômetros só para não passar pelas terras da Samaria, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Mas Jesus tomou a iniciativa e levou os seus discípulos e disseram: nós vamos. E vamos até a capital deles. E na cidade de Samaria, Jesus encontrou uma mulher perto de um poço d'água, por volta do meio-dia, num calor que ninguém gostaria de estar. Um horário onde ninguém iria buscar água, que é o horário do almoço, e também o horário onde o sol é escaldante. Aquela mulher era o único horário que ela se sentia à vontade, porque ela, em termos morais, era totalmente culpada pela sua sociedade. Jesus disse que ela tinha 5 maridos já, e que aquilo que ela vivia não era o seu marido. Então, em termos morais, aquela mulher tinha muitos problemas sociais. E Jesus foi o único que se aproximou dela e revelou quem Ele era, falou do amor do Pai, falou daquilo que Ele era capaz de fazer. E chegou ao ponto de Jesus dizer: quem tiver sede, beba desta água. E esta mulher implorar a Deus: Deus, dá-me desta água para que eu nunca mais tenha sede. Jesus é esta fonte inesgotável, que sacia a maior sede que alguém pode sentir. Ele próprio diz que quem beber da sua água nunca mais terá sede. Amanhã você vai encontrar pessoas na mesma condição desta mulher samaritana, julgados por muitos, se calhar até por você, moralmente vivendo longe em pecado, socialmente julgada por todos, no entanto, objeto do amor de Deus. E o mais maravilhoso disso, querido irmão, Deus quer usar a sua vida para falar da fonte que nunca mais, provando dela, terá sede. Mas para isso, para que você seja esse instrumento maravilhoso usado nas mãos do Senhor, você não pode viver em trevas. Você não pode viver em desordem. Você tem que viver segundo o padrão que Ele estabeleceu. Você tem que viver segundo o querer e o desejo que Ele colocou. E Ele te deu um exemplo a seguir. Não sou eu, não é o pastor David, não é nenhum pastor que você conhece, que ame muito e é uma referência neste mundo. Ele deu como exemplo Jesus Cristo. Então, nas tuas dificuldades interrelacionais, nas tuas dificuldades de trabalho, com irmãos, com familiares, olha para Cristo, olha para Jesus e faça essa pergunta que é até tão corriqueiro nos nossos dias, não é? Se fosse Jesus, o que é que Ele foi? Coloque essa questão. Se você tem falta de sabedoria, se você tem dificuldade com algum vício, se você tem dificuldade com a mentira, se você tem dificuldade em não perdoar, se você tem dificuldade com a responsabilidade, olha para Cristo e veja a atitude que Ele teve perante circunstâncias da vida. E ore a Deus e diga: Deus, eu quero ser como Ele. Eu quero ser cheio como Ele foi. Eu quero ser cheio, eu quero que o Teu Espírito preencha o vazio que toma conta do meu ser, que o Teu Espírito preencha, que a Tua luz brilhe onde há escuridão no meu ser, e aproxima-te de Deus. Não deixe para amanhã, não deixe para o próximo domingo, não deixe para quando o pastor David voltar. Hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus quer trazer a ordem naquilo que tem sido desordem. Quer trazer luz onde tem sido escuridão.
quer a aproximação onde tem sido o distanciamento. Deus te chama para Ele. Jesus disse que havia um convite a ser feito, e Ele fez esse convite, e o convite foi: vinde a mim, vós que estáis cansados. Há uma promessa nesse convite de alívio, e eu vos aliviarei. Mas para desfrutarmos esta promessa, tem que haver uma resposta ao convite. Temos que ir até o Senhor. Temos que ir até a sua presença, tal como nós somos. Não importa o que fizemos, importa a decisão que queremos tomar. Não importa os pecados que foram cometidos, importa a decisão acertada hoje a ser tomada. Você vai ver que o vazio, que tal como ocupava a terra, foi preenchido pela presença do Senhor, também pode ser preenchido na sua vida. As trevas que ocupavam a toda a terra, quando Deus disse: haja luz, houve luz, também pode acontecer na sua vida, se a luz de Jesus brilhar no seu coração. Deixa que Cristo brilhe na sua vida, na sua mente, no seu coração, que Ele te renove, que Ele te transforme. Vá até Ele, ouça o convite, dobre o seu joelho e vá até a presença do Senhor, e permita que Ele te revele as transformações que Ele pode fazer. Nós vamos orar agora, e você no seu lugar, você pode fazer isso. No seu lugar onde você está, você não precisa vir à frente, não precisa rastejar no chão, levantar, não precisa fazer nada. No seu lugar, somente falando com Ele, que conhece todas as coisas, você pode orar a Ele, você pode clamar, você pode pedir, você pode dizer: eu ouvi o teu convite, eu aceito o teu chamado, eu abro o meu coração para que tu enchas com a tua luz, eu quero beber desta água que somente o Senhor Jesus pode dar, esta água que nunca mais terei sede. Você pode fazer isso no seu lugar hoje, e eu quero orar. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Tu que criaste todas as coisas, Tu que estiveste desde o princípio, Deus, que te revelas como Pai, Filho e Espírito Santo. Tu que criaste, que preencheste e ocupaste toda a terra com a Tua presença, a presença do Teu Espírito, trazendo luz para o meio do Teu Filho Jesus Cristo, o qual criou todas as coisas e por causa dele todas as coisas foram criadas. Ó Deus, é nesta presença deste Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito, o Deus que cria, o Deus que salva, o Deus que consola, o Deus que preenche as nossas vidas, este Deus que convida-nos nesta tarde, cada um de nós que estamos aqui, independente do tempo e que já frequentamos alguma igreja, Senhor, Tu és muito mais do que a própria igreja. Tu és o Senhor da igreja. Senhor Deus, e ouvindo o Teu recado, ouvindo o Teu chamado, ouvindo aquilo que o Senhor pode fazer, nos achegamos até Ti, Senhor, clamando que o Senhor nos transforme, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos quebre, que o Senhor mexa no nosso coração para que busquemos sempre a melhor parte, busquemos sempre estarmos sentados aos Teus pés, ouvindo os Teus ensinamentos e a Tua palavra, Senhor. Enche o nosso coração com a luz de Jesus Cristo. Ilumina o nosso entendimento. Ilumina, Senhor Deus, aquelas vidas que estão perdidas nas trevas, longe de Deus e sem salvação. Dá-nos da Tua água, Senhor. A água que há uma promessa que, bebendo dela dentro de nós, existirá uma fonte que jorrará para todo o céu. Nós nesta tarde, Senhor, possamos beber desta água, beber da luz de Jesus Cristo, beber da Sua presença e viver na Sua presença, como sendo sal e luz deste mundo, Senhor. Nosso desejo é este. E se o Senhor não tomar a iniciativa, se não for o Espírito Santo do Senhor a nos convencer do pecado, da justiça, se não for o Espírito Santo do Senhor a entrar no nosso coração com a Tua palavra
e entrar no mais profundo do nosso ser, nós não iremos entender isso. Mas nós cremos que desde o princípio é o Senhor que toma a iniciativa. Diz que nessa tarde, Pai, o Teu Espírito Santo toma a iniciativa em algum coração que está aqui e que ainda não Te conhece, e que ainda não fez a sua confissão, que ainda não Te reconheceu como Senhor e Salvador. Que o Teu Espírito Santo faça isso nesta tarde, nesta vida, para a honra e para a glória do Teu grandioso nome. É o que Te pedimos, no nome de Jesus. Amém.